Como demitir um funcionário do jeito certo? Como saber se você tem os motivos para a demissão de um funcionário? Se você realmente tem os motivos corretos para demitir uma pessoa. Muitos líderes me abordam com essa dúvida, com essa indecisão e fica naquele vai ou não vai. O grande problema é que se ele demite a pessoa errada, ele pode atrapalhar o desempenho do projeto, do departamento, do negócio dele. Ou se ele não demite a pessoa errada, essa pessoa ela pode estar contaminando as outras ali, por mais que ela tenha um bom desempenho, enfim. E talvez você possa até desmotivar as pessoas que estão trabalhando certo, se você manter as pessoas erradas dentro do barco. Eu fiz um último episódio, o episódio 182, onde eu falei bastante sobre alguns critérios da cultura organizacional, e isso aqui está totalmente relacionado ao episódio anterior. Então, se você está dando continuidade através dele, isso complementa. Por quê? Porque se você identificar que as pessoas incorretas estão dentro da sua cultura, você precisa avaliar se você deve mantê-las ou não. E essa ferramenta que eu quero apresentar aqui para você, que é uma ferramenta de tomada de decisão para demissão de colaboradores, vai te ajudar a chegar nessa conclusão ou não. Mas sempre lembrando que a decisão, é claro, é sua. Eu só vou te dar as ferramentas aqui para que você possa avaliar dentro do seu cenário e você vai tomar essa decisão, né? Se faz sentido continuar com a pessoa, se não faz. Essa ferramenta tem como objetivo te ajudar nisso, tá bom? No final, se você realmente tiver que tomar a decisão para demitir, eu quero te dar algumas orientações de como você pode falar isso, tá? Mas vamos lá, vamos aqui para o nosso quadrante então. Mas antes disso, por favor, compartilha com pessoas que estão passando por desafios e todos os líderes, grupo do trabalho, para orientar as pessoas, para elas entenderem como que o comportamento, né, a decisão delas dentro dos ambientes devem ser, para que elas tenham ciência disso, para líderes que passam por essa situação e precisam tomar decisões. Então compartilha aí no grupo do trabalho, com os líderes que você conhece, para deixar a galera no alerta aí sobre esse tema que é de extrema importância. Muita gente fica com medo de demitir. Muita gente não toma decisão e às vezes o impacto que ela pode gerar dentro do ambiente é gigante. E às vezes aquela pessoa que não está performando, você talvez até ajude ela a se conscientizar que ela precisa desenvolver melhor esse papel. E um gestor precisa tomar decisões. A demissão faz parte. Eu sempre costumo falar que quem tem que cuidar do próprio trabalho é a pessoa que está no trabalho. Não é você que tem que guardar o trabalho dela, não. Ela que tem que ir tomando consciência para ela poder ter um bom desempenho, entender as regras do jogo. Agora, é claro, você tem que fazer seu papel de líder, tem que dar feedback, tem que orientar, tem que mostrar a visão. E é tudo isso que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então, por favor, compartilha com as pessoas, siga, curta, comenta e vamos lá. Como que esse quadrante funciona? Você está percebendo aí que existem duas linhas, uma vertical e outra horizontal. A horizontal ela significa cultura e valores. São dois pontos que um colaborador precisa ter consciência, e você como gestor precisa ter consciência para olhar aí para o seu colaborador. Primeiro, ele está alinhado à cultura e valores dentro do ambiente. Esse é um ponto. E o outro ponto é, você contratou ele para que ele tenha um desempenho dentro do seu ambiente. Para que essa pessoa desempenhe. E o seu papel como líder também é fundamental nisso, tá? Se você for um líder que não dá feedback, um líder que tem medo de ter posicionamento, um líder que não desenvolve as pessoas, você pode comprometer o desempenho do seu colaborador. Então, antes de olhar para isso, eu peço para que você, como líder, olhe para você. Você está fazendo o seu papel de líder? Você realmente está entregando tudo que uma liderança precisa entregar para ajudar esses colaboradores? Essa é a primeira análise. Uma vez que você analisou isso, vamos lá, cultura e valores e desempenho. Se a pessoa não estiver alinhada à cultura, ela vai prejudicar o seu ambiente, o seu negócio. Se ela não tiver com o desempenho adequado, você também não entrega o que precisa entregar. Então são dois pontos que você precisa olhar. E aí a gente tem ali alto e baixo, baixo e alto, tanto no desempenho quanto na cultura. Vamos olhar o primeiro? Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos imaginar o colaborador perfeito. Esse é o colaborador que todo mundo quer ter, né?
Ele tá alinhado à sua cultura, tem os valores corretos, não é uma pessoa que você precisa ficar cobrando direto as coisas, ele sabe do valor do comprometimento, ele sabe por que ele foi contratado, ele tem um bom desempenho. É uma pessoa que você não tem dor de cabeça. Em outras palavras, você não tem dor de cabeça. Você não precisa ficar pedindo, monitorando, tem responsabilidade, compromisso para avisar datas, prazos. Ele não marca uma coisa e não aparece, por exemplo, ele sempre está ali comprometido contigo. Esse é o colaborador que está alinhado à sua cultura. Se você valoriza esses pontos, que eu acredito até que sejam valores que todo profissional deve ter: comprometimento, responsabilidade, entrega, dedicação, né? São valores fundamentais. Então, pô, tá alto, Diogo, ele tem esses valores. Show de bola. Tá aqui, ó, tá alto. E o desempenho, como que tá? Ele tá entregando as tarefas para você? Ele é uma pessoa que tem alta performance, bom desempenho? Então essa pessoa você deve promover. É isso que significa que o promove. Você deve dar oportunidades de crescimento para essa pessoa. Ela deve avançar na sua cultura junto com você. Ela deve ser uma pessoa aliada a você, porque ela tem a sua cultura, ela tem os seus valores dentro do ambiente, aí você já precisa ter definido isso. Por isso que eu peço, se você não escutou o episódio 182 e o episódio 154, dá uma olhadinha nesses dois para você entender um pouco sobre cultura e valores. Isso é fundamental, tá? E aí a pessoa está alinhada contigo nesse ponto e está alinhada também no desempenho. Aquilo que ela foi contratada, ela entrega. E às vezes entrega até mais do que aquilo que ela foi contratada. Essa pessoa você tem que ter como aliada sua. Você precisa fazer boas propostas para ela continuar contigo. Legal? Porque senão o talento ele acaba indo embora. Se ele não vê que ele é reconhecido, em um dado momento ele pode partir. Tá? Então, toma cuidado, olha com carinho para essa pessoa que tem desempenho e está alinhado à sua cultura e os seus valores. Tá legal? E aí a gente vai para um outro ponto. Qual que é uma outra característica que pode acontecer? A última é fundamental, recomendo que você fique aqui até o final, tá? Que é a indecisão, o impasse dos líderes. Esse outro perfil é o seguinte, é aquele colaborador que ele é alinhado à cultura, ele é alinhado aos valores, responsável, comprometido, uma pessoa dedicada, só que a performance dele tá baixo, o desempenho dele tá baixo, as entregas dele tá baixo. Aí tem alguns pontos, ele pode estar meio desmotivadão por algum motivo, por alguma situação, alguma circunstância que você precisa investigar. Por isso que o trabalho de conexão do líder é fundamental. Você precisa estar próximo, entendendo. E aí, se você percebe que essa pessoa tem cultura e valores alinhados ao seu ambiente, pô, é um perfil interessante, cara. Ele só precisa, de repente, entender algumas coisas. Aí você precisa treinar ele. Ou talvez até desafiar um pouco mais ele. Porque às vezes ele caiu naquela rotina, aquela atividadezinha que ele já está confortável. Coloca um desafio a mais para essa pessoa. Coloca um desafio para ele se desenvolver mais. Talvez é isso que ele está buscando. Agora, se é uma questão de entrega de uma atividade que ele não está entregando direitinho, você tem que se perguntar, poxa, ele está com o treinamento correto? Está sendo treinado? Está sendo acompanhado? É o seu papel de liderança, seu papel de líder, de gestor. Avaliar, analisar isso, observar e trazer as ferramentas necessárias para ajudar essa pessoa a subir ali no quesito de promoção. Tá? Então esse é um outro perfil, né? Aquela pessoa que de repente está meio desanimada, mas é uma pessoa legal, uma pessoa bacana de ter dentro do ambiente. Talvez ela precise de informação, precisa de treinamento, precisa de desafios. Esse é o perfil aí número 2, tá bom? Agora vamos falar desses outros que, cara, esses você precisa ter muita atenção. E é aqui que os líderes começam a se questionar. É aqui que eles começam, putz, o que eu faço com essa pessoa, o que eu não faço, o que gerou dúvida, tá nesse outro quadrante aqui, no quadrante que eu não revelei ainda. E aí é isso que a gente vai ver agora, tá? Cara, a pessoa tem uma baixa cultura e valor dentro do seu negócio e o desempenho dela não tá legal. A minha pergunta é, por que essa pessoa ainda tá contigo, cara? Por que ela ainda não foi desligada do ambiente? Porque se ela tem um valor baixo,
É uma pessoa de fofoquinha, de conversa fiada, só chega atrasado, não quer fazer nada, fica ali criando conversas, alimentando a cabeça das outras pessoas. Cultura baixa, baixa integridade. Uma pessoa que não é bacana ter por perto. Vai acabar atrapalhando sua cultura. E o desempenho também é horroroso. É ruim. Que legal, galera. Eu acredito em gente, eu acredito em pessoas. Eu acredito em boas lideranças. Porque eu acredito que tudo começa na liderança. Por isso que você tem que se perguntar, cara, eu contratei certo? Eu tive pressa em contratar a pessoa certa, não pressa para preencher uma vaga, mas pressa para contratar a pessoa certa. Eu procurei entender a história da pessoa antes dela entrar. Eu procurei entender quem era verdadeiramente essa pessoa. Eu fui, não, traz seu irmão aí, traz aí uma pessoa que você conhece, traz... Pô, cara, não dá pra brincar na posição de liderança. São pessoas que estão entrando dentro do seu negócio, dentro do seu ambiente, dentro do seu departamento. Às vezes, é melhor esperar um pouquinho mais do que contratar a pessoa errada. Entendeu? Procure entender além do currículo. Procure entender além do currículo. Procure entender quem é a pessoa, quem é o ser humano, quais são os desafios que ele passou. O que está por trás ali como ser humano. Porque as pessoas olham só o currículo, né, para ver se tem desempenho. Mas se a cultura e valores não estiver alinhados, você arruma uma bomba para dentro do seu ambiente, um problema. Tem pessoas que fazem de um ambiente um problema sério. Com certeza você já viu algumas por aí onde você trabalha. Tá? Então, uma pessoa que tem cultura e valores baixos e desempenho baixo, você tem que agir rápido como gestor. É demissão, cara. Não tem muito o que discutir, não. Não tá entregando resultado. E tem cultura e valores baixos, tipo, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa... Cara, não dá pra continuar no time. Que tipo de ambiente que você quer construir aí? Então isso é extremamente importante. Você tem pessoas com esse perfil hoje, que é o famoso laranja podre dentro dos ambientes, que pode contaminar as outras pessoas. Ah, Diogo, mas a minha situação é diferente. A minha situação é uma outra. A pessoa... Aí é o próximo que a gente vai ver aqui. A pessoa, ela tem um alto desempenho, nossa, entrega muito, mas cultura e valores baixo. Bom, esse é o que gera mais dúvidas nos líderes, né? Porque eles ficam, cara, se eu perder essa pessoa, ferrou, porque ela entrega muito, ela é boa no que ela faz, só que ela tá criando um ambiente ruim ao seu redor. Ela está influenciando negativamente as pessoas, está criando intrigas, fofocas. É uma pessoa que gera um clima hostil dentro dos ambientes. Ela não tem alinhamento com a sua cultura. Às vezes até demora para entregar prazo, você tem que ficar toda hora. Aí você tem que fazer o seguinte, com esse perfil de pessoa é o seguinte, o primeiro ponto é fazer os alinhamentos, alinhar a cultura. Feedback claro, direto e reto. É alinhamento. É colocar a pessoa numa sala e colocar realmente os pontos, os fatos do que tem ocorrido. Fulano, eu tenho percebido que você tem obtido esse comportamento, como aquele dia que eu sinalizei para você. Ocorreu essa situação, ocorreu essa. E até o momento eu não percebi mudanças. O que eu recomendo para você? Que você modifique aí o seu comportamento. Que comportamento? Esse. Traga fatos. Não vai no achismo. Não, porque um dia parece que você... Não é parece. Aconteceu alguma coisa. Tem ocorrido algumas coisas. Você precisa ser transparente, ser claro com ela. Que uma comunicação que não é clara, as pessoas não entendem. Se elas não entendem, elas continuam fazendo. Então você tem que alinhar a cultura. Dê o primeiro feedback. Com fatos e dados. Mostrando o que realmente está acontecendo e pedindo para ela o que a gente pode fazer então para alinhar. O que eu acredito aqui, o que eu gosto de ver aqui é isso aqui, ó, isso e isso. Aí você tem que fazer o exercício do episódio 182 de ter claro a sua visão, a sua missão, os seus valores dentro do ambiente, para deixar isso bem alinhado para a pessoa. E aí você fala para ela, ó, o que eu acredito aqui é isso, isso e isso. O que você pode fazer para que a gente melhore nesse ponto e você tenha essas condutas, esses comportamentos? Deixa ela dar a resposta para você.
Por que você quer ter todas as respostas? Deixa um pouco os seus colaboradores falarem, faça mais perguntas do que dar soluções. E aí a pessoa vai te dar, você anota, depois até é interessante formalizar um e-mail, fulano, conforme nós conversamos, é interessante que a partir de agora nós possamos focar nessas condutas, nesses comportamentos, para que a gente tenha um clima melhor, um ambiente melhor e as coisas fluam de uma forma legal aqui. Dei o primeiro feedback, passou 3 meses, dei o segundo, passou 3 meses, dei o terceiro, ela não pode tomar uma surpresa quando ela for demitida. Se ela ficou surpresa na hora que ela for demitida, é porque você falhou no feedback, falhou como gestor ou como gestora. Então isso tem que ficar muito claro. Você tem sempre que entregar e dar os pontos de forma clara para a pessoa, para que ela saiba. Ó, por exemplo, no segundo feedback você tem que falar, se a gente tiver que conversar uma terceira ou quarta vez, aí realmente não tem muito o que fazer. Vou ter que tomar alguma decisão. É claro, clareza, cara. Os conflitos acontecem nos ambientes por falta de posicionamento, muitas vezes, do próprio líder. Medo de... evitando conversas difíceis. Tem que falar, cara. Você tá nessa posição aí pra isso. Tem que falar. Pô, Diogo, dei os pontos aqui, a pessoa continuou com os comportamentos, com as características negativas, contaminando as pessoas, sendo o famosinho aí laranja podre. Cara, aí não tem jeito, aí você tem que demitir. Por mais que ela tenha um bom desempenho. Porque se ela não mudar, se ela não ter uma boa cultura e valores que se alinhem aí contigo, você pode destruir o seu ambiente. E aí é onde as empresas muitas vezes começam na ruína. Comece para ruína, não, mas eu não posso perder aquele colaborador, ele entrega muito. Mas ele está desanimando aquele que você pode promover, ele está desanimando aquele que você pode treinar e desafiar. É isso que acontece muitas vezes, tá legal? Então, líder, reflita bastante sobre isso, volta esse episódio, escuta de novo, analisa, desenha aí no seu caderno, tá? Para que você tenha isso com muita clareza e para você tomar as decisões corretas. Porque o grande desafio do líder é tomar decisões e nada como essas ferramentas para te ajudar a tomar decisão, tá? E se isso fez sentido para você, se isso agregou valor para você, por favor, eu peço que você possa contribuir com a gente. É uma forma de você contribuir aqui com tudo que a gente está entregando de material para você, tá? Se você achou que fez sentido esse material, deixa aí 5 estrelas ali pra gente, por favor, no Spotify. Tem um campo ali para você avaliar o nosso episódio, porque isso faz com que essas informações cheguem em mais ambientes e a gente tenha ambientes mais justos, com pessoas que realmente estão fazendo certo, o correto. É uma das nossas missões aqui, é ajudar nos ambientes, tá? E também não esqueça de seguir. Você tem um botãozinho aí, seguir, e ativa o sininho, porque se você não ativa o sininho, os próximos episódios que eu coloco você não é notificado ou notificada, tá bom? E deixa aqui seu comentário. Como que essa ferramenta vai te ajudar aí? Você está passando por algumas situações que estava difícil tomar decisão? Deixa aqui sua opinião, vai ser um prazer aí escutar de você. E qual é o perfil de colaborador que você mais tem no ambiente? Deixa aqui embaixo, escreve aqui para mim. Qual é o perfil de colaborador que você mais tem aí no seu ambiente? Eu quero saber hoje qual que é aí o seu desafio, tá legal? E se você quiser participar da mentoria, tem um link aqui embaixo, é só clicar e me chamar. Mentoria inteiramente gratuita, eu quero entender um pouco mais do seu cenário, do seu ambiente, poder contribuir aí na sua jornada como líder, tá? O que não dá é para continuar com esses desafios, porque você sabe, o tempo vai passando e aí as coisas podem se complicar caso a gente não tome nenhuma ação. O que muda a nossa vida são as ações, não tem outro caminho, tá legal? Então se você quer tomar uma ação importante aí, bater um papo sobre a sua liderança e o seu ambiente, clica aqui no link abaixo, me manda um oi pra gente combinar um dia e horário aí pra se falar, tá bom? Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Líder Flixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio,
clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflix Cast.